A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos hoje aqui para trazer uma palavra ao seu coração, lá no livro de Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 8, aonde diz o seguinte: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu quero ficar com a segunda parte que diz: deu dons aos homens. Quem deu dons aos homens? Quem deu dons aos homens foi Jesus, que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, por aqui nós entendemos que quem dá o dom é Jesus. Jesus é quem dá o dom. Não é você que conquista através dos seus esforços e seus méritos, sua santidade, suas propostas, sua genialidade que conquista um dom. O dom não é para ser conquistado, ele já foi conquistado por Cristo na cruz e sua vitória concede, ele concede os dons à igreja de Cristo. Então eu costumo dizer que o pastor não tem igreja, a igreja que tem o pastor. E eu posso dizer também que você não tem o dom da profecia, é a profecia que tem você. E a partir do momento que você é usado em profecia, você se torna servo do Deus da profecia. Já não é suas decisões, as palavras são usadas de acordo com a vontade do Deus da profecia. Então, nós vamos entender também pela palavra que o dom, ele não é entregue a indivíduos para benefícios pessoais. Os dons são entregues ao corpo de Cristo, são sim entregados a indivíduos, mas na intenção do coletivo, na intenção da edificação do corpo de Cristo. É para um coletivo, um bem muito maior. Então vamos lá, a primeira coisa que precisamos aprender na palavra do Senhor é que existem diversos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 diz que há uma diversidade de dons, há muitos tipos de dons, há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. A palavra também diz que quem distribui os dons conforme a necessidade do corpo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito é soberano na sua decisão. É Ele quem distribui conforme a necessidade, conforme cada membro do corpo. Não é você que descobre qual tipo de dom você tem que usar. É o Espírito Santo que diz qual tipo de dom você deve usar. É Ele quem distribui. Não é o pastor que transfere essa unção, transfere esse dom para você. É o Espírito Santo que é soberano, que tem poder para dar este dom. Irmãos, nesta questão de dons, há uma classificação de dons. Há dons de poder, há dons de elocução. Existem vários tipos de dons. E é claro que esses dons, eles não são à toa. Deus não dá esses dons para você só por dar. Ele tem funções, cada dom tem uma função. A pessoa que recebe um dom da parte de Deus, ela recebe para uma função específica. E há, como eu disse, uma diversidade muito grande de dons. Mas a palavra que nós lemos em 1 Coríntios 12 vai enumerar alguns. E o primeiro deles está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8, aonde diz que há a palavra da sabedoria. Sabedoria é saber tomar a decisão correta, na hora exata, de acordo com aquilo que Deus coloca na sua vida. Você tem a palavra certa. A pessoa que é equipada, que Deus capacita com o dom da sabedoria, ela tem o conselho mais certo, ela tem a direção mais certa para a igreja tomar, sempre no propósito do coletivo e não individual. Deus não capacita pessoas com dom de sabedoria para que essa pessoa seja financeiramente muito bem. Deus distribui esse dom. O Espírito Santo capacita alguém com o dom da sabedoria para que essa pessoa possa ajudar o corpo de Cristo, para que este ministro que foi equipado com o dom da sabedoria possa administrar, tomar decisões corretas, dar uma palavra de direcionamento correta. Mas a mesma palavra
no mesmo capítulo 12, vai falar sobre o dom da palavra do conhecimento. Quem é equipado com esse dom da palavra do conhecimento consegue entender com clareza aquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer na sua palavra. Ele consegue entender, ele consegue extrair, aplicar de uma maneira mais extraordinária. Então, pregadores, pastores, mestres precisam demais orar a Deus buscando que o Espírito Santo os agracie com o dom da palavra do conhecimento, para que eles não venham simplesmente falar palavras de homens, palavras infundadas, palavras em cima de estudos. Eles precisam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente traz cura para a alma. E falando em cura, a palavra do Senhor também diz no mesmo capítulo sobre os dons de curar. O que são os dons de curar? São muitas variedades, maneiras que Deus usa para curar pessoas. Existem muitas maneiras que Deus opera a cura nas pessoas. Quando fala dons de curar, não está se referindo somente às curas físicas, que é claro que está se referindo a curas físicas. Quando a pessoa é equipada com o dom de curar, ela tem a capacidade de orar, impor a mão ou determinar pela palavra em nome do Senhor Jesus, porque na Bíblia não tem uma maneira exata de Deus curar uma pessoa. Existem na Bíblia pessoas que imporam as mãos, outras só falaram uma palavra, outras pegaram na mão e assim por diante, irmão. Deus opera de várias maneiras e nos últimos anos, nos últimos séculos, temos visto Deus agir de várias maneiras nesse mistério da cura, mas também está falando na cura da alma. Nos últimos anos, meus irmãos, foi chamada de depressão a doença do século. A depressão foi chamada de a doença do século. E as doenças da alma nestes últimos anos têm se intensificado muito. Então os obreiros da Igreja do Senhor Jesus precisam orar mais a Deus, pedindo para que o Espírito Santo os capacite com dons de curar, porque existe uma variedade, existe uma infinidade de dons que estão disponíveis para a Igreja de Cristo, para os obreiros do Senhor Jesus, e é o Espírito Santo quem distribui segundo a necessidade do corpo. Então eu vejo que nos últimos anos, nos últimos tempos, a igreja precisa mesmo de alguém equipada com esse dom da cura, com esse dom de curar, para impor as mãos sobre a cabeça de alguém que está ansioso, deprimido, depressivo, tomado pela síndrome do pânico e tantas outras fobias que existem por aí, e libertá-las em nome do Senhor Jesus. Mas também a palavra do Senhor fala sobre o dom de operação de maravilhas. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 11, que sinais e prodígios eram realizados pelas mãos dos apóstolos. E até os dias de hoje, Deus ainda usa muitas pessoas nos dons de sinais, de maravilhas, prodígios. A pessoa que é equipada com o dom de maravilha, operação de maravilhas, ela consegue, na direção do Espírito Santo de Deus, orar e parar o tempo. Quem sabe o Espírito Santo queira que chova num lugar que nunca choveu, então essa pessoa ora e chove. Quando a pessoa, como é o caso de Jesus, que orou e multiplicou muitos pães, meus irmãos, o próprio Jesus disse que aquele que crê fará obras ainda maiores que aquele fez. Meus queridos irmãos, Jesus andou por cima da água, Jesus orou e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. É possível ainda hoje que, se alguém realmente depositar toda a fé no Senhor, crer de todo o coração, cheia do Espírito Santo, usada, impulsionada pelo poder do Espírito Santo, também ressuscitar mortos e fazer sinais e prodígios como este. E o mesmo versículo vai falar sobre o dom da profecia. Lá diz: e a outros o dom da profecia.
O dom da profecia sempre foi algo muito importante no ministério, na igreja, no corpo de Cristo. A profecia é fundamental, porque é Deus falando com o seu povo. Mas existem tantos falsos profetas nos últimos dias que as pessoas que são equipadas com o dom da profecia já estão quase que meio desacreditadas, porque o propósito da profecia não é edificação especial de alguns indivíduos, não é levantar, tirar dúvidas, prever o futuro de algumas pessoas, mas o propósito da profecia, como diz a palavra do Senhor, a profecia é para consolação, exortação e edificação. Glória a Deus por isso, mas a palavra do Senhor também diz sobre o discernimento de espíritos. Há muita necessidade nos dias de hoje de pessoas equipadas com o dom de discernir os espíritos, porque aquele que tem esse dom, ele consegue discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Existem muitas coisas acontecendo dentro das comunidades cristãs que se não tem total certeza se realmente é Deus. Existem alguns profetas que estão falando por aí que não se tem total clareza se é Deus que está falando. Há muitas contradições e a igreja está precisando que muitas pessoas sejam equipadas com o dom de discernir os espíritos, para que quando esse indivíduo está falando em nome de Deus, seja desmascarado, porque aquele que tem o dom de discernir os espíritos também discerne se as profecias são de Deus ou se não são. Mas a palavra também diz do dom de línguas, e aqui diz: e há outro variedades de línguas, e há outro ainda interpretação de línguas. O propósito daquele que fala em línguas estranhas é edificação própria. Aquele que fala em línguas estranhas não edifica o próximo, ele edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza, diz a Bíblia, edifica aos demais. Aquele que profetiza edifica aos outros, edifica aqueles que estão ouvindo a profecia. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas quando há interpretação de línguas, diz a Bíblia, essa interpretação equipara-se à profecia. Então, quando há interpretação de línguas, como diz a palavra do Senhor, então ele é equiparado à profecia. E parece que a igreja nos dias de hoje entende que o único dom espiritual necessário é o dom de línguas, porque se proliferou uma mensagem que a pessoa que fala em línguas estranhas é comprovadamente batizada com o Espírito Santo. Quem não fala em línguas estranhas não é batizado com o Espírito Santo. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ótimo, maravilha. Só que criou-se no coração do povo pentecostal, do povo que acredita nos dons do Espírito Santo, que é só isso. Parece que o povo não acredita mais que existem muitos dons. Quem vai mais longe vai até o dom da profecia. Quando nós lemos aqui uma sequência de dons extraordinários que a igreja pode ser equipada, mas a igreja precisa buscar. Deus está falando na palavra que nós precisamos buscar. Quem distribui é o Espírito Santo, é Ele que é soberano, é Ele que vai observar o seu coração e vai ver se há realmente fidelidade em você, se realmente há virtude em você para receber, para poder desempenhar o ministério. Mas você precisa querer. O Espírito Santo não força a barra, Ele não força você a fazer uma coisa que você não quer. A igreja precisa ir além do dom de línguas, precisa ter o dom de interpretação, mas também precisa ter o dom da profecia, precisa ser equipada com a palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento do Espírito Santo, até mesmo o dom da fé, que é uma capacidade para receber aquilo que Deus tem para nós. Mas ainda a Bíblia diz sobre dons de socorros, aquele que socorre o afligido, o oprimido, o caído, o abatido. Precisamos de pessoas
com esse espírito salva-vidas, para ir atrás das pessoas que estão precisando de socorro e as socorrer. E a Bíblia também fala sobre dons de governo. Por aqui nós entendemos que a administração da igreja não é feita por curso que você faz na faculdade. A administração de uma empresa, sim, você vai na faculdade, faz um curso, estuda os protocolos, tudo, e você vai conseguir administrar sua empresa de uma maneira excepcional. Mas a igreja de Cristo não é a faculdade que vai te formar. A faculdade pode te dar muitas dicas e você aproveitar muita coisa, mas realmente você vai precisar de uma capacitação que vem do Espírito Santo. Dom de governo. Quando você tem essa capacitação, vocês têm uma melhor visão panorâmica de toda a situação e toma decisões de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o protocolo que você estudou. Mas a Bíblia também fala sobre ministérios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A Bíblia Viva traz isso mais claramente, mas a verdade é que aqui confirma aquilo que eu já estava dizendo. Não é você que se torna, é o Espírito Santo que capacita você e entrega você à igreja de Cristo. Não é você que toma conta, passa o rodo aqui, dá um jeito, faz uma política ali, uma política cá, faz uma gambiarra aqui, outra ali e toma conta. Toma, agora você é o pastor, agora você é o apóstolo, agora você é... Não, meu irmão. Isso é o Espírito Santo, é Jesus quem entrega à igreja, é Jesus quem entrega ao corpo, é o Espírito Santo que capacita. Você precisa do poder de Deus, da capacitação de Deus para desempenhar esse ministério. A Bíblia também está dizendo aqui que o ministério do ensino, ela vem do Espírito Santo, é Jesus quem dá o ministério do ensino. Se a pessoa quiser ensinar, ela precisa de capacitação de Deus. Não é só aqueles cursos que você faz, não é só assistir vídeo no YouTube, não é só procurar conhecimento na faculdade, na internet, nos livros, nas apostilas. Você precisa também da unção, a capacitação do Espírito Santo para poder ensinar de acordo com a vontade do Espírito Santo. E é por isto, meus queridos, que há muito ensino fora do contexto, fora da realidade nos dias de hoje, porque há muita gente que ensina aquilo que ela sabe, não aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que ela ensine. O Espírito Santo está falando expressamente com muita gente. É preciso retornar ao princípio, é preciso voltar atrás e parar de ecoar teologias e doutrinas, e sim proclamar a palavra de Deus, pregar com ousadia a palavra de Deus, ensinar com autoridade, com dedicação a palavra de Deus, e não simplesmente ecoar doutrinas e defender bandeiras teológicas com toda a garra. Não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas compromissadas com a palavra e não com sua grade teológica, não com sua posição teológica. Deus está falando seriamente, é preciso retornar ao princípio e ensinar a palavra, aplicar a palavra com mais simplicidade para o povo entender e mudar de vida. Por mais incrível que possa parecer, a palavra do Senhor diz que há o dom da exortação, o dom de exortar, de corrigir com amor, porque corrigir não é fácil, meu irmão. Quando você vai corrigir alguém que está com medo de você, até é fácil, porque a pessoa tem medo da sua ação. Mas a igreja não tem que ter medo do pastor, a igreja deve amar o pastor. Então o pastor, o obreiro, precisa do dom da exortação, porque aquele que é equipado com o dom da exortação, ele consegue corrigir o povo sem causar feridas, sem causar mágoas. Há tantos desviados lá fora, há tantas pessoas feridas lá fora, exatamente porque alguém não se preocupou em ser cheio do Espírito Santo e ser capacitado com o dom da exortação, e passou
desceu a ripa mesmo no povo e disse: porque a igreja tem que apanhar para entrar na linha. Não é assim, meu irmão. O dom da exortação é você falar de uma maneira que não ofende, que não magoa, que faz com que a pessoa compreenda o seu estado e tome uma decisão favorável ao reino de Deus sem sair ferida. Precisamos muito pregadores. Existem pregadores que dizem que ser os marreta de Cristo. Cuidado, meu irmão. Você não nasceu para marretear a igreja de Cristo. Você não nasceu para cortar a igreja de Cristo. Você nasceu para ensinar. Você nasceu para exortar de acordo com a palavra de Deus. E quando você exorta na unção do Espírito Santo, o azeite do Espírito Santo não deixa ferida, mas traz cura. É o bálsamo de Deus se derrama e a pessoa sai curada, avivada, transformada, mudada em nome do Senhor Jesus. Pois bem, a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, versículo 11, que nós lemos, diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, ou pastores e mestres. Mas no capítulo de número 12 vai nos falar sobre a utilidade dos dons. Primeira coisa que a palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 12, o aperfeiçoamento dos santos. Você não é equipado com dom para benefício pessoal, você é equipado para cumprir um propósito de Deus. E esse primeiro propósito desse dom que Deus capacitou você é aperfeiçoamento dos santos. Eu vou citar aqui pela palavra do Senhor alguns elementos da perfeição. Primeiro deles, amor. Colossenses 3:14 diz que o amor é elemento da perfeição. Boas obras. Tiago 2:22 também fala que as boas obras mostram perfeição. O controle da língua também é elemento da perfeição. E a obediência. 1 João capítulo 2 e versículo de número 5. Meu irmão, se você realmente estiver com amor, praticando boas obras, controlando a língua e em obediência, realmente você está caminhando para a perfeição. Mas quando não falta amor, quando há só interesse próprio, quando não há boas obras, as obras na verdade são um mau testemunho, a língua não tem controle, fala o que vem na cabeça, não pode ser afrontado que desaba. Quando não há obediência, não respeita ninguém. Diz que Deus é quem deve ser respeitado e nenhum homem você obedece. Ninguém você quer obedecer. Obedece àqueles que você acha que dá para obedecer. Então, meu irmão, isso não é elemento da perfeição. Você não caminha para a perfeição. Se você quiser ser perfeito, o caminho é esse. Você tem que ter amor. Se não tiver amor, nada feito. Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fizesse de tudo, se eu desse meu corpo para ser queimado, tivesse a fortuna e doasse, ainda se eu não tivesse amor, não seria nada, porque o amor é a estrutura do cristianismo. Sem amor não existe cristianismo, sem amor não existe nada. Boas obras. Se você diz que tem fé, disse Tiago, me mostre suas obras, porque você pode me mostrar a sua fé e eu vou mostrar as minhas obras. As minhas obras comprovarão a minha fé, mas se você não tem obra, a sua fé é vã, não existe, porque as obras devem acompanhar a fé. E o controle da língua, a Bíblia já diz que é fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Se você é cheio do Espírito Santo, deve ter controle sobre si. E obediência, meu irmão, aquele que ama o Senhor Jesus deve ser obediente. Se não é obediente, então não ama o Senhor Jesus. Ele disse, aquele que me ama guardará as minhas palavras. Esses 4 elementos aqui são fundamentos de alguém que quer ser perfeito. A palavra do Senhor também diz aqui em Efésios 4:12, desempenho do ministério. Para desempenho do ministério, aperfeiçoamento dos santos e desempenho do ministério. Todos aqueles que querem trabalhar na igreja de Cristo precisam dos dons do Espírito Santo para desempenhar o ministério. Se você desempenhar o ministério sem os dons do Espírito Santo, você vai sofrer muito
e vai produzir pouco. Eu me lembro de um testemunho que li num livro sobre Moody, e ele estava descendo de um trem quando algumas irmãs pararam ele e disseram: irmão, pastor, nós estamos orando por você. E ele disse: por que não oram por aqueles que não são salvos, por aqueles que estão perdidos, em vez de orarem por mim? Eu já sou salvo. E elas disseram: não, nós estamos orando para que você receba o poder do alto. E ele ficou com aquilo na cabeça, ficou pensando: meu Deus, mas o que é isso? Então ele foi na casa, começou a buscar o poder do alto, e ele mesmo testemunhou que após receber o poder do Espírito Santo sobre sua vida, tudo se tornou mais fácil. A pregação foi muito mais impactante, as conversões multiplicaram sobremaneira. Então, meu irmão, quando você está sem os dons do Espírito Santo, sem os equipamentos para o trabalho, você trabalha muito e produz pouco. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, o pouco que você faz, Deus faz grande obra e há muita diferença. Amados, quando a palavra do Senhor diz aqui que é para desempenho do ministério, os apóstolos, para desempenhar o seu ministério apostólico, eles precisam expandir o reino e promover a edificação dos outros ministérios. Se ele não cumpre essa tarefa, é porque está faltando capacitação do Senhor. Ele não está aí para ficar aparecendo na TV, na mídia e se mostrando o grandão. Ele precisa, nesse ministério apostólico, expandir o reino de Deus, expandir mais e mais o reino de Deus e promover a edificação do ministério do profeta, do ministério do evangelista, do ministério do pastor, do ministério do mestre. Os profetas são aqueles que trazem a revelação dos mistérios de Deus para cada região. Por quê? Porque a cada lugar é diferente, meu irmão, e precisa de uma revelação de Deus específica para aquele lugar. Deus pode falar através de um profeta aqui no nosso Brasil, e essa palavra não serve talvez para uma região da África, porque lá é uma outra região, uma outra cultura, um outro povo, um outro entendimento das coisas. E o profeta lá vai trazer a mesma palavra de Deus, mas de uma maneira que aquele povo vai entender. Então nós precisamos do ministério profético. Evangelistas são aqueles que anunciam o evangelho em vários lugares. Eu acho muito engraçado algumas pessoas que são chamadas de evangelistas, mas não pregam em lugar nenhum. Ele pensa que o ministério de evangelista é um degrau antes do pastor. Ele pensa que logo ele vai ser pastor e não precisa se preocupar em pregar o evangelho. Meu querido, a palavra evangelista quer dizer aquele que evangeliza, aquele que prega o evangelho. Se você é evangelista, então você tem que promover a pregação do evangelho, você tem que falar com alguém, você tem que pregar aos multidões, ou você pregar de casa em casa, mas você precisa pregar, divulgar o evangelho. Afinal, você é alguém capacitado por Deus para promover o evangelho. A pessoa que tem esse ministério evangelístico, ela consegue atrair pessoas a Cristo de uma maneira extraordinária, assim como Pedro, que pregava e multidões se convertiam, porque ele realmente era um ministério evangelístico, ele tinha na sua vida. Eu conheci um pastor amigo meu, que todas as vezes que ele pegava uma igreja para cuidar, ele acabava com aquela igreja, mas toda vez que ele ia pregar em cruzadas, em congressos, ele promovia o crescimento daquele lugar, ele fazia alavancar, muitas pessoas se convertiam. E um dia eu até falei com ele e disse: meu amigo, não pegue mais igreja para cuidar, porque você não nasceu para isso. E ele ficou irado comigo, ficou irritado mesmo, porque ele entendia que ele devia cuidar de igreja, que era o auge do ministério cristão. Não. Se você é chamado para ser evangelista, não queira cuidar de uma igreja, vai pregar o evangelho onde você precisa ir. Vá às praças, vá aos telhados, vá às montanhas, vá às favelas, aos becos, vá onde Deus te mandar e prega o evangelho, porque Deus está na tua vida e multidões se renderão aos pés de Cristo. A Bíblia também falou aqui sobre os pastores. Pastores, tá claro, todo mundo sabe que é um pastor. Pastor é aquele que cuida do rebanho, promovendo o crescimento individual de cada um na unidade do corpo de Cristo. É impressionante o que se espera de um pastor no século que nós vivemos.
As pessoas esperam que um pastor seja um super-herói, que ele tenha capacidade de fazer coisa que nem a NASA sabe fazer, que ele seja capaz de atender todo mundo em qualquer lugar, que ele possa pregar como ninguém, que ele seja o maior pregador da história, que ele tenha uma palavra que seja... Irmão, o pastor, a Bíblia está dizendo que ele deve cuidar do rebanho. O pastor nem sempre precisa ser o maior pregador da congregação. Ele tem que ser alguém que vê, que consegue enxergar as ovelhas individualmente. Se ele tem 90 ovelhas, ele consegue enxergar as 90. Se ele tem 100 ovelhas, ele tem que enxergar as 100 ovelhas. Aquele homem que está no cargo de pastor e olha para a nave da igreja e enxerga uma ovelha só, ele não é um pastor, ele ainda não tem esse ministério. Ele precisa orar a Deus e buscar a Deus para que Deus o capacite, ou que Deus envie alguém com essa capacidade, porque o pastor, ele vê, o verdadeiro pastor, ele enxerga ovelha por ovelha e sabe a necessidade de cada uma e busca, procura dar crescimento para cada uma. O papel do pastor é identificar no corpo coletivo da igreja, individualmente, cada ovelha, e qual ministério ela tem, qual chamado, qual vocação ela tem, em que ela se destaca, e através dessa identificação tentar promover o crescimento. Será que é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje? Me perdoe a franqueza. E a Bíblia está dizendo aqui sobre os mestres. Para desempenho do ministério do ensino, você precisa de capacitação do Espírito Santo. O que é o mestre? O mestre é aquele que ensina as verdades do Evangelho para a igreja. Não é aquele que reproduz, não é aquele que ecoa uma ideia de alguém. É alguém que se aplica a entender a palavra e transmite a palavra. Como eu comentei antes, não vou falar sobre isso agora. Terceiro propósito dos dons, terceira utilidade dos dons para o corpo de Cristo: a edificação do corpo de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 19, fala sobre edificação mútua. Cada um edifica o seu próximo. Romanos capítulo 15, versículo 2, diz que nós devemos agradar ao próximo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz que o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4, diz que a profecia edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, diz que um tem isso, outro tem aquilo, um tem cântico, outro tem palavra, outro tem revelação, mas tudo deve ser para edificação. Efésios 4, versículo 29, diz que nós devemos selecionar bem as palavras para promover a edificação. Então, meu irmão, a utilidade do dom, nós devemos entender que é aperfeiçoamento dos santos, é para cada vez mais a igreja ser aperfeiçoada. Também é para o desempenho do ministério. Se não for capacitado pelos dons do Espírito Santo, vai ser difícil você desempenhar o seu ministério, vai ser muito complicado. Mas também o propósito é a edificação mútua, a edificação do corpo. Devemos, através dos dons que o Espírito Santo capacita-nos, edificar-se uns aos outros. Um tem isso, outro tem aquilo, mas tudo promove para a edificação. Só para mim encerrar então aqui esse terceiro ponto dessa mensagem, como nós devemos trabalhar com esse dom que o Espírito Santo nos equipou. Primeira coisa, lá em Mateus capítulo 25, versículo 15, fala que o dom é distribuído conforme a capacidade. Uns recebem mais, outros recebem menos. Mas lá em Mateus capítulo 25, versículo 24 e 25, nós vemos que aquele que recebeu menos é porque realmente não tinha um conhecimento apurado de Deus. Para você desempenhar um bom ministério
com os dons que Deus te capacitou, você precisa procurar conhecer o Deus, o Senhor da Seara. Porque se você não conhecer o Senhor da Seara, provavelmente você vai ter problemas. Porque esse disse, eu sabia que o Senhor ajuntava onde não espalhou, colhia onde não plantou. Na verdade, isso não tem nada a ver. Ele estava perdido, estava procurando palavras, estava totalmente amedrontado, porque ele fez a coisa errada. Ele enterrou o seu talento, aquilo que foi confiado a ele, ele escondeu. Meu irmão, aquilo que Deus coloca na sua vida não é para ser escondido, mas é para ser trabalhado, usado, assim como aqueles outros. Aquele que recebera 5 talentos, ele granjeou mais 5. Aquele que recebera 2, granjeou mais 2. Então, meu irmão, quando Deus te dá algo, não é para você esconder, não é para você abafar, não é para você entristecer o Espírito Santo e nem sequer apagar o Espírito Santo. É para você desempenhar o ministério, porque quanto mais você desenvolve o ministério, mais pessoas são arrebanhadas, edificadas, transformadas e aplumadas no corpo de Cristo. E conforme o seu trabalho, você vai estar ganhando galardão e vai estar granjeando mais pessoas no corpo de Cristo. E ao final a recompensa será grande. Há um galardão para aqueles que desempenham o ministério. Para mim encerrar mesmo, desempenhe o seu ministério com submissão, nunca com altivez. Seja submisso. Primeira coisa, seja submisso ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo está mandando fazer algo, não faça ao contrário, faça aquilo que ele mandou. Se o Espírito Santo está te pedindo algo que você sabe que é o Espírito Santo e parece que é muito estranho o que ele está te pedindo, não hesite, faça o que o Espírito Santo está mandando, porque ele tem conhecimento, ele tem a ciência de todas as coisas, ele é soberano e ele é poderoso. Se ele está mandando, faça, obedeça, e também com sabedoria, prudência. Não saia atirando para qualquer lugar, não saia correndo sem direção, como é o caso de um amigo meu que pensou que era o maior pregador de todos os tempos e pegou uma caixa de DVD e foi para outro estado, porque ele pensava que ele ia chegar lá, ia começar a conversar com as pessoas, ia arrumar a igreja para pregar e ia ficar o pregador da história. Na verdade, ele voltou de lá com bolhas nos pés, porque ninguém quis que ele pregasse em suas igrejas, e ele não vendeu DVD para ninguém e teve que dar alguns. Então, meu irmão, não faça isso. Seja sábio, seja prudente, porque Deus quer te abençoar, Deus quer que você cresça, Deus quer que você desempenhe um excelente ministério na igreja do Senhor. Concluindo então a mensagem, os dons que o Espírito Santo distribui conforme a sua graça e inteligência à igreja de Cristo não são para edificações pessoais, não são para coisas pessoais, eles são para edificação do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do ministério, para esta obra. E quando a igreja realmente entende isso, quando a igreja não usa as próprias armas, mas usa a arma de Deus para trabalhar, meu irmão, ninguém pode com a igreja. Quando realmente você entende que não é aquilo, não é aquele projeto que você elaborou, não é aquele folheto que você escreveu bem escrevidinho que dá certo, é o poder de Deus atuando na igreja. Isso dá muito certo, irmão. Então, vamos seguir este conselho, vamos deixar o Espírito Santo, vamos deixar-se ser cheios pelo Espírito Santo e que Ele possa encontrar em nós lugar para Ele agir, e o nome do Senhor Jesus será grandemente glorificado através da sua igreja, a sua noiva, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja edificado por esta palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí, curta, compartilhe esse vídeo para mais alguém, porque Deus certamente vai te recompensar por isso, em nome de Jesus.